Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, porque afinal de contas nós estamos num bom dia, num ótimo dia, por sinal, porque eu tô com a Karine aqui com a gente. Mas vocês podem estar assistindo isso em outro horário. Vamos lá. A gente está aqui mais uma vez com uma convidada muito especial para a gente falar sobre assuntos especiais. Qual é o assunto de hoje? Falar sobre a vida, sobre a Karine, sobre o que ela já desenvolveu na vida, o que ela já criou. E aí a gente vai fazendo perguntas e descobrindo um pouco mais sobre carreira, sobre vida, sobre tudo que a gente puder descobrir com a Karine. Karine, conta um pouco pra gente quem é você e, bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo, né? É com muito prazer que eu estou aqui hoje com você, Cosmo, e é pela oportunidade. Eu sou a Karine Domingues de Paula, eu sou enfermeira por formação, tem quase 20 anos que eu estou na saúde, né, como enfermeira, e dentro desses 20 anos eu fui construindo a minha carreira pautada no trabalho com a saúde, né? Hoje eu estou residindo em Goiânia, né? Eu sempre morei no interior, hoje eu estou na capital há praticamente quase 7 meses, e estou retornando, né, às minhas atividades de trabalho por aqui, né? Tive uma pausa, né, até para poder repensar minha carreira, repensar minha vida pessoal, né, porque não é fácil a gente sair do interior e vir para uma capital, mas nesses 20 anos eu aprendi muita coisa, como olhar para o ser humano, cuidados integrativos, diferentemente daquilo que eu tive como base de formação, sabe? E eu sinto muito lisonjeada, né, de falar que eu sou uma enfermeira com uma carreira de sucesso, né, já tive consultório, já empreendi, sigo na carreira integrativa na área de acupuntura, de tratamento com florais de bar, ventosa, aurículo, né, e abandonei um pouquinho, mas assim, só um pouquinho, né, as questões de cuidados hospitalares, né, focado, né, na medicina ocidental. Hoje eu venho trabalhando e manejando toda a minha carreira para um outro movimento, né, dentro do conceito da medicina tradicional chinesa, e estou muito feliz, né, com essa oportunidade para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu adorei a sua descrição, principalmente porque a gente está falando das práticas integrativas, tá? E eu acho que é uma coisa que eu defendo muito, que a gente integre a medicina tradicional chinesa, assim como várias pessoas estão trabalhando com os nossos tradicionais pajés, a gente tem outros estudos dos indianos, e aí vai para fora com coisas novas, coisas que integram a medicina tradicional, e por isso que viraram práticas integrativas. Deixaram de ser alternativa para ser integrar, porque na realidade elas se complementam. Fala um pouco disso para a gente, porque ajuda muitas pessoas a entenderem que não existe uma rivalidade, sim uma complementaridade. Ah, com certeza. As práticas integrativas, ela vem de comum acordo como forma que a gente consiga abordar o cliente, né, o nosso paciente ali diariamente, com técnicas menos invasivas, né, e tentando habituar os cuidados que ele deveria ter com o seu próprio corpo, a sua parte energética, com a sua parte emocional. Então, nós conseguimos associar terapias, né, com os métodos convencionais, é claro, né, para que a gente consiga chegar num objetivo, que é o quê? Integrar o paciente e retomar, né, as queixas sem tanta procedimentos invasivos. É um exemplo. Se eu tenho um paciente com uma dificuldade de perda de peso, né, eu preciso entender quais são os fatores que levam o paciente até essa dificuldade. As terapias integrativas, eu posso ensinar o paciente a regular o seu relógio biológico, porque criando ferramentas de rotinas para melhores hábitos alimentares, eu posso elaborar um cardápio com alimentos que são mais orgânicos, né, que são menos processados.
eu posso ensinar ele a comer comida de verdade, né? Mas como eu faria isso? Criando o hábito. Eu falo, tudo é poder do hábito, né? Da gente incluir e a gente conseguir ter um sucesso. Então, hoje eu consigo reduzir quadro de ansiedade, vamos supor, às vezes eu vi que o paciente come muito, se alimenta em horários errados, porque ele tem um quadro de ansiedade em picos de horário onde ele não deveria estar comendo. Então, eu posso trabalhar uma auriculoterapia para poder reduzir esse quadro de ansiedade, né? Eu posso trabalhar a respiração guiada, eu posso trabalhar a meditação, eu posso incentivá-lo a achar coisas que lhe dão prazer, incluir na sua rotina, certo? Para a gente conseguir fazer essa implementação, trazer mais qualidade de vida, mas com menos técnicas invasivas, né? Então, as terapias integrativas veio para somar, né? Eu não falo que veio para condenar aquilo que a medicina ocidental geralmente traça, né? Mas a gente tem condição de ter muito sucesso quando a gente acrescenta as práticas integrativas nesse meio. Eu tenho bons resultados. Eu vou aproveitar as deixas que você me deu para a gente levar para esse pessoal que está nos assistindo um pouco dessa visão diferenciada, tá? A aurícula, pessoal, é aquela que a gente coloca aqueles pontinhos, que ela vai explicar melhor do que eu, na orelha. A Uduin é uma massagem que você faz só nos pés, acho que é o Uduin mesmo, se eu não me engano, tá? Tem a reflexologia podal também. Oi? Tem a reflexologia podal também, que é uma técnica. Podal, que faz exatamente em pontos. Por essas duas técnicas, a gente consegue ver que através de uma parte do nosso corpo, a gente controla o resto do corpo. E muita gente não entende que o corpo é uma coisa integrada. Fala um pouquinho disso, porque ajuda muitas pessoas que desconhecem esses tratamentos a entender por que a gente colocando na orelha aqueles pontinhos, a gente ajuda o coração, o estômago e etc. Eu acho legal, porque é um jeito das pessoas, de um jeito informal, aprenderem um pouco que é possível, sim, tratar o estômago com um pontinho na orelha. Com certeza. Dentro da medicina chinesa, a nossa orelha ela é vista como um microsistema. Então, dentro do nosso pavilhão auditivo, até eu estou hoje de aurícula, nós temos várias localizações reflexas de órgãos, né, que nós poderemos trabalhar energeticamente. Aí você me pergunta, como assim energeticamente? Então, nossa orelha, ela tem uma porção de inervações e ramificações sensoriais, né, a qual os dispositivos que eu coloco sobre a pele, então eu posso colocar sementes, cristais, magnetos, agulhados, né, agulhados bem pequenininhos, cristais radiônicos, e que esses artefatos, eles estimulam esses pontos, tá? Então, assim, dentro da orelha, eu tenho uma captação sensorial por inervações, né? E ali eu estou mandando estímulo o tempo todo. Eu posso estimular, vamos supor, a semente, sensibilizando o meu dedo em cima do local, né? Então, ali é o momento que eu coloco o dedo e estimulo, eu estou mandando comando para o cérebro, né? Através desses estímulos. E nessas inervações nós temos são cadeias inúmeras, né, de neurônios. Então eu consigo gerar produção de hormônios, eu consigo fazer sedação. Então eu consigo, dentro dessa técnica, o tempo todo fazer estímulos ao nosso cérebro, como se fosse comando, ordenando que ele trabalhe a algum determinado ponto. Se você olhar os mapas, né, a nossa orelha ela tem um formato como se fosse um feto invertido. Então, na região do lóbulo onde nós colocamos os brincos, nós temos cabeça, né? Na região do pavilhão, né, nas bordas da orelha, região de coluna, ombro, mãos, pés. E dentro da orelha, que nós chamamos de concha-cava, a gente tem pontos reflexos dos órgãos internos, então coração, pulmão, estômago, fígado, vesícula biliar, né? E a gente consegue fazer associações de protocolo, né, para que a gente consiga atender as necessidades do paciente depois de uma boa avaliação, entender o que é que a gente precisa oferecer de comando, né? E tem, assim, uma resposta muito positiva.
a gente consegue trabalhar aí quase 300 tipos de desordens energéticas, né, que pode levar a alguma doença, né, e trazer alívio de dor, ansiedade, insônia, tratamento para emagrecimento, tratamento na área hormonal, são inúmeras possibilidades que a auriculoterapia pode oferecer. Eu acho muito interessante quando a gente mostra para as pessoas, tá, que a medicina tradicional não está sendo abandonada à alopatia, quer dizer, os remédios tradicionais não são abandonados quando a gente faz uma aurículo ou uma acupuntura. Na realidade, eu estou acoplando ao tratamento tradicional algo que vai ajudar ainda mais, tá? Então, a acupuntura também é outra coisa que muita gente fica em dúvida, aquelas agulhinhas que vêm e vão naqueles pontinhos certinhos. Então, fala um pouquinho também da acupuntura para a gente deixar as pessoas mais assim sossegadas para ir e levar umas agulhadinhas e descobrir que aquilo faz muito bem para a saúde, tá? Então, a acupuntura também é uma técnica milenar chinesa, né? Igual eu falei que a orelha é um microsistema, o nosso corpo ele é o sistema todo, né? Então, eu consigo trabalhar energeticamente pontos no nosso corpo que a gente consegue trazer um equilíbrio, restabelecer a parte energética, né? Tirando dores, trabalhando a parte emocional, equilibrando o paciente, na verdade, né? E o nosso corpo, ele possui inúmeros pontos que ele recebe estímulo também, não só com agulha, nós podemos trabalhar agulhas que são mais finos que uma gramatura do nosso fio de cabelo, nós podemos trabalhar stipper, que é uma pastilha de silício, nós trabalhamos com laser, nós trabalhamos com técnicas japonesas também, com palpação, com cristais, com luz, que nós chamamos de cromoterapia. Então, são inúmeras possibilidades para trabalhar a acupuntura no nosso corpo, né? Então, a gente regula sistemas e meridianos, onde nós vamos trazer estímulo e trabalhar essas desordens energéticas. Então, a gente faz uma boa avaliação de pulso, de língua, para a gente entender as queixas do paciente e a parte do diagnóstico energético, que nós temos 8 critérios. Então, a gente faz uma avaliação muito profunda para entender o que é que está acontecendo com o nosso paciente, né? A acupuntura, para quem tem medo de agulha, existem essas outras possibilidades. Eu gosto muito dos agulhados, porque eu falo que é um estímulo que nem sempre é tão doloroso, igual as pessoas imaginam, né? Tem pessoas que fazem acupuntura, não sente dor nenhuma, outras às vezes sentem um leve desconforto, mas eu falo que pode ser também o nervosismo por não conhecer a técnica, né? A própria agulha às vezes gera um certo pavor, né? E na hora do atendimento a gente faz um estímulo em outros pontos para a gente tirar a percepção do cérebro, né? Na hora que eu vou colocar uma agulha aqui no seu pé. Então eu não vou falar para o paciente que eu vou palpar e vou aplicar ali no pé. Então eu estou conversando com ele, fazendo outros questionamentos, e já estou aliviando pontos de tensão na área muscular, e ele está prestando atenção que eu estou pegando aqui na mão dele, quando eu vi eu já coloquei a agulhinha lá no pé, ele nem percebeu. Então, é uma técnica muito aceita, sabe, que faz, assim, energeticamente, traz um bem-estar muito agradável. E eu falo que quem faz uma vez fica viciado, né, não fica sem mais. Eu já usei muito acupuntura, gosto Nossa, muito. é maravilhoso. Eu acho que o retorno é fantástico. Eu já tive crise de coluna brava e eu conseguia controlar a dor através de acupuntura. E eu acho que a gente deve experimentar. Então, todo mundo que está ouvindo técnicas, tá? Eu conheci a Karine através da Abena, tá? A Abena é uma associação que junta dentro dela várias práticas integrativas. Antes era acupuntura e agora entrou também a parte holística, tá? E Isso. hoje no Brasil tem uma novidade muito grande, que é o SUS hoje está trabalhando com as práticas integrativas. Isso é uma informação que a gente tem que falar muito nas entrevistas, porque muitas vezes a gente não imagina que a gente já tenha no INSS uma propensão a usar essas técnicas. Por quê? Porque, na realidade, elas apoiam a medicina tradicional. E muitas vezes, você falou uma coisa que me chama muita atenção na prática integrativa, é a prevenção.
A prática integrativa trabalha muito com a prevenção e a medicina tradicional muitas vezes vai muito para a ação após uma dor, um problema, tá? Fala um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade de usar as práticas integrativas exatamente na prevenção de doenças, então, como a obesidade, como pressão, e até para acalmar as pessoas, por exemplo, quando a gente está muito tenso por um trabalho muito exagerado, etc. Fala um pouquinho para a gente dessa beleza da prática integrativa. Então, o senhor comentou a questão da ABENA, né? Então, para quem não sabe, a ABENA é a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas, né, que trabalham também associada às terapias complementares e holísticas. Né? E a ABENA ela ganhou muita força, né, dentro do Ministério da Saúde, trazendo inovações, trazendo pesquisas e direcionamento até para os novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Né? Então, assim, as práticas integrativas dentro da medicina chinesa, ela já está inclusa dentro do SUS há muitos anos. Eu falo que ainda falta divulgar mais, sabe, dentro dessas práticas e trabalhar capacitação. Então, assim, hoje aqui em Goiânia, eu vou falar a minha realidade. Hoje aqui em Goiânia, nós já temos associações, né, das práticas complementares dentro das unidades de saúde. Um exemplo, nós tínhamos práticas integrativas e complementares dentro da UTI do maior hospital de urgência, que é o UBO. Nós temos assistência aos servidores públicos e municipais do nosso município, então nós temos um ambulatório hoje que faz atendimento desses profissionais, né? E nós capacitamos os próprios profissionais para poder estar cuidando dos seus colegas, né? E essa prática ganhou muita força depois que eles observaram a queda, né, de atestados médicos, de absenteísmo no trabalho, né? E com a nova gestão, né, a gestão atual aqui em Goiânia, incentivou que esses profissionais que são concursados treinasse outros profissionais da saúde, né, que tivessem interesse em realizar, né, as práticas complementares, para colocar dentro dos seus serviços, né? Então, hoje nós já temos nos CAPs, tanto CAPs adulto, CAPs infantil, álcool e droga, né, assistência aos pacientes que estão em terapêutica, medicamentosa, ambulatorial, de internação, né, quando é necessário. E um projeto que está crescendo, nós temos até uma reunião na próxima quinta-feira para discutir a implementação e treinamento de todos os enfermeiros para fazer prevenção na atenção básica à saúde, né, e dentro das estratégias da saúde da família. Então, esse eu falo que é um marco assim, muito importante de desenvolvimento das práticas complementares, e isso vem ganhando uma força muito grande, né? Olha que bacana você conseguir trabalhar prevenção de doenças, né? Depois de uma análise bem crítica daquilo que a gente pode fazer para um paciente para evitar que ele adoeça ou que aquela doença que está no estágio inicial vira uma doença crônica, né? Então, eu falo assim que, por mais que nós temos aí uma mídia que ela é próxima de muita gente, mas poucas pessoas conhecem das práticas integrativas porque acham que não é uma técnica que tem fundamentação científica, né? Muita gente olha com maus olhos, e pelo contrário, né? Tudo que nós realizamos tem estudo por trás, tem uma fundamentação científica por trás, e que já foi provado, né, por inúmeros pesquisadores de quais são os benefícios que essas práticas podem trazer para a pessoa que se submete a essas terapêuticas, né? Então, eu falo assim que o estado de Goiás, não só Goiânia, né, no interior também, essas práticas elas vêm ganhando muita força. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque exatamente, se a gente pensar que a medicina chinesa, ela é milenar, tá? E as pessoas tratam isso como se fosse algo que não tem ciência por trás, e não. Ela tem uma ciência, sim, e ela é embasada, tá, gente? E todas as outras práticas também são testadas, elas são fundamentadas, elas têm uma experiência por trás, tá? E eu acho muito legal a gente levar isso para a população que está nos ouvindo, tá? Agora vamos falar assim, mais um pouco da Karine. Quais os seus projetos, o que você gosta para você, e principalmente, a gente tem muito enfermeiro falando com a gente, ouvindo a gente, tá? Então vamos falar com esses enfermeiros
sobre essas opções de você tratar o seu paciente com a integrativa. Eu acho muito legal porque você dá um norte de uma coisa diferente para esses enfermeiros que estão se formando na tradição. Então, para quem está saindo agora da universidade, né, tem uma chance de já inserir no mercado de trabalho, não só no meio hospitalar ou na área de saúde pública, enfim, né. Nós temos condição de fazer o empreendedorismo da enfermagem com as práticas da medicina chinesa, né. Então, assim, hoje nós temos uma pós-graduação na área de acupuntura, né, que engloba outras técnicas integrativas e complementares dentro da formação, ou para quem às vezes fala assim, eu não tenho condição agora de investir numa pós-graduação, eu quero trabalhar, ganhar um dinheiro, mas existem cursos livres dentro das práticas complementares, a auriculoterapia é uma delas. Eu comecei com aurícula e ventosa antes de fazer uma pós-graduação na área de acupuntura, né? E nós temos condição de ganhar o nosso dinheiro, da gente ajudar muitas pessoas trabalhando com essas práticas e tendo o atendimento ambulatorial, domiciliar. Eu comecei no home care, né? E eu almejo um futuro, né, que eu quero viver só de práticas integrativas. Hoje, eu dentro da minha formação, eu trabalho com dermatologia, então eu trabalho com pacientes portadores de feridas. Não trabalho a dermato na área estética, eu gosto de trabalhar as disfunções de pele, fazer prevenção de pele. Então, por 9 anos, eu tenho essa rotina, né, com pacientes que são portadores de lesões crônicas, lesões agudas. E o que mais me motivou a ir para as práticas integrativas é porque nós, enfermeiros, temos uma limitação em questão de prescrições. Então, eu não posso prescrever um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico. E o paciente que porta a ferida, eu preciso de associar outras terapêuticas medicamentosas, e nem sempre eu tinha a presença de um médico, né? Principalmente quando eu comecei a empreender. Era um ciúme bobo, né? Eu falo que todo mundo tinha que ser parceiro, e eu fui em busca das práticas para eu poder ajudar o meu cliente, principalmente quando fala quesito dor. O paciente que porta lesão, ele tem dor. Então, o meu primeiro curso eu fiz aurículo, depois fiz ventosa, fiz terapias manuais, e eu falei que depois eu nunca abandonei, eu só fui aprendendo novas práticas para poder dar uma qualidade de vida melhor para o meu paciente. Então, tem quase 5 anos que eu larguei minhas atividades hospitalares, né, e só fiquei no empreendedorismo da enfermagem com as técnicas complementares associada meu atendimento na área de dermato, né. Depois de 4 anos, eu abri meu consultório, né, na cidade onde eu residia anteriormente, que é Minasul, interior do estado de Goiás, e eu fui muito feliz, e os meus pacientes também foram muito felizes, né, e eles tinham essa percepção e uma abertura muito grande para as práticas integrativas, né, e sentiam-se até importante, porque aonde eles iam, perguntava, o que é isso que está colado no seu corpo? Por que você está usando esse monte de pontinho na orelha? Porque eu tenho uma dor eu tinha uma dor na perna, melhorou muito, ainda tem, mas melhorou muito. De pacientes oncológicos, que sofrem 24 horas com dor, associando técnicas com auriculoterapia, acupuntura, florais de Bach, aromoterapia. Eu tirei pacientes que usavam morfina para a dor e que às vezes sentiam um alívio somente usando o dipirona. Então, olha só que bacana, você conseguia aos poucos fazer um desmame de um analgésico tão potente como a morfina através das práticas integrativas. Então, isso, Cosmo, me impulsionou a eu acreditar no meu trabalho e eu buscar cada vez mais as práticas integrativas e complementares para ajudar esses meus pacientes, né? E eu tive muito sucesso. E eu acredito, sim, que quem está saindo agora, que tem vontade de ir para um empreendedorismo, não ficar só dependente de um trabalho, né, hospitalar, quer fazer coisas novas, a enfermagem hoje está com um empoderamento muito grande para trabalhar e explorar essa área do empreendedorismo, né? Eu acho importante falar para quem está saindo
e para quem já está cansado, como eu estava cansada, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa conversa e da gente incentivar novos profissionais a procurar, sim, se informar das práticas e ver daquilo que eles se identificam. Eu acho muito legal que você tocou num ponto que para nós do Crono é muito importante, que é o empreendedorismo, tá? Muitas vezes as pessoas enxergam no enfermeiro, tá? A não ser quando eles fazem o home care ou quando eles são cuidadores, etc., as pessoas enxergam. Mas tem muito mais opção para o enfermeiro ser empreendedor. Por exemplo, as práticas integrativas, que são inúmeras. Eu adorei você falar uma coisa que eu acho que o empreendedor que está nos ouvindo, tá? E que é um enfermeiro, tá? Pense nas opções e principalmente na cadeia de opções, porque as pessoas que começam a prática integrativa é muito comum, elas vão conhecer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e às vezes elas usam o conjunto, e você deixou isso bem claro. Então, para você que não conhecia um pouco, a gente está terminando a entrevista, porque senão a internet não dá muito mais do que 30 minutos para a gente falar. Mas a gente trouxe para vocês dois pontos fundamentais que a Karine mostrou para a gente, tá? O profissionalismo do enfermeiro tradicional e que descobre as práticas integrativas e coloca isso à disposição na forma de empreendedorismo e na forma de auxílio à mudança na vida das pessoas, tá? Então eu queria agradecer muito, Karine, porque você trouxe para a gente dois conceitos importantes: aquele do cuidado, de um cuidado diferenciado com a pessoa que está às vezes doente, às vezes passando por um momento, e pelo outro lado que isso é um empreendimento, que isso é uma opção de vida, porque a gente está vendo tantas coisas que estão com a tecnologia mudando de posição, e por outro lado a gente está descobrindo novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de cuidar do ser humano. Queria te agradecer muito pela presença, Karine. A gente vai conversar outras vezes, se Deus quiser, e falar mais detalhadamente de algumas das técnicas. Eu acho que vai ter muita coisa para a gente falar pela frente, tá? Queria te agradecer pela presença, tá? E queria te deixar um espaço agora para você falar, assim, dar uma finalização no que você quiser falar para o pessoal. Eu que agradeço o convite, Cosmo, e eu quero aqui ressaltar, né? O enfermeiro, ele está no auge do seu empoderamento. Eu falo que essa pandemia trouxe lições positivas, lições negativas, e nós temos essa oportunidade daqui para frente de fortalecer cada vez mais essa força que a enfermagem tem, né, do seu empoderamento, da sua condição de se posicionar no mercado de trabalho, de fazer a sua revalorização, né, porque nós temos condições tanto técnica, científica, para que a gente consiga desenvolver um trabalho humanizado, com esse olhar holístico, né, integrado ao paciente. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de sempre estar à frente, nos posicionando, porque eu acho que o respeito, como profissão, parte da gente se posicionar, da gente falar do nosso trabalho, mostrar o tanto que o enfermeiro, ele é muito além do que fazer atividades simples de cuidado. Nós somos, assim, enormes quando se fala em questão de lidar com cuidados, né? Mas também no meio científico, também nós temos a nossa grandeza. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, que nós continuamos, né, nessa frente de reforçar, de nos posicionar e de defender as nossas atividades privativas, né, o nosso conhecimento e tudo aquilo que está inserido aí dentro do atendimento ao paciente na sua forma integrada, e não só um sintoma. Eu acho que é por aí que a gente tem um sucesso. Super obrigado, Karine. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.